Bolsonaro lista seus diplomas e Alexandre de Moraes se arrepende na hora de humilhar o presidente. Era para ser só mais uma cerimônia formal, transmitida pela TV Justiça. Daquelas que a maioria do público só vê trechos nas redes sociais depois, com falas recortadas, discursos lidos e palmas protocolares. Mas aquele dia reservava uma surpresa que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. O evento tinha um nome genérico: Democracia e Educação, e seria realizado no auditório principal do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Até aí, tudo normal. Mas o detalhe que chamou a atenção foi o convite feito ao presidente Jair Bolsonaro para dividir o palco com o ministro Alexandre de Moraes. E mais, para debater publicamente. Sim, debater. Ao vivo, com perguntas cruzadas, diante de câmeras, autoridades e centenas de pessoas no auditório. O país parou para assistir. E o que parecia ser apenas um encontro simbólico entre poder executivo e judiciário se transformou numa verdadeira batalha de argumentos, egos e revelações. Logo que as câmeras foram ligadas, o clima ficou visivelmente tenso. Os bastidores já davam sinais de rivalidade. Segundo relatos de assessores presentes, Alexandre de Moraes demonstrava impaciência, confiante de que seria fácil expor Bolsonaro. Vamos ver se ele consegue falar 2 minutos sem gritar ou soltar alguma bobagem, teria dito em voz baixa, antes de entrar no palco. Era nítida a tentativa de menosprezar, e esse sentimento parecia compartilhado por alguns membros da plateia. O ambiente estava carregado, não de respeito mútuo, mas de expectativa por confronto. Jair Bolsonaro, por sua vez, manteve-se calado nos bastidores, sem ironias, sem comentários ofensivos. Sentado com alguns documentos nas mãos, revisava dados e relatórios, enquanto anotava observações com uma caneta preta. O olhar fixo e sério deixava claro. Ele sabia que aquele não era um evento qualquer. Ao entrar no palco, não cumprimentou de forma calorosa. Apenas um aceno discreto. O encontro começava. A abertura foi protocolar, com falas técnicas e referências à importância da educação. Mas, em determinado momento, Alexandre assumiu a palavra e resolveu partir para o ataque. "Presidente, com todo respeito", começou em tom irônico, "que autoridade o senhor tem para falar sobre educação e democracia se nem um diploma relevante o senhor possui?" A pergunta, feita de forma propositalmente sarcástica, arrancou risadas discretas da plateia. Alguns trocaram olhares entre si, como se dissessem: "Agora ele desmonta." Mas Bolsonaro não reagiu com raiva, nem com ironia. Ele apenas sorriu. "Ministro, já que tocamos nesse ponto, permita-me esclarecer." Foi o que disse. Ajustou o microfone calmamente e continuou. A plateia se calou. E o que veio a seguir pegou a todos de surpresa. Muito além do que se imaginava, Bolsonaro começou a listar suas formações: graduação em Educação Física pela Academia Militar das Agulhas Negras, cursos de paraquedismo militar, pós-graduação em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, capacitações estratégicas na Escola Superior de Guerra, além de programas de gestão e liderança no Brasil e no exterior. Ninguém esperava por aquilo. O silêncio no auditório era palpável. As câmeras, discretas, focavam os rostos. Alexandre de Moraes mantinha a expressão firme, mas seus olhos denunciavam o desconforto. O jogo, que ele achava estar sob seu controle, começava a virar. E ali, logo nos primeiros minutos do debate, o Brasil inteiro sentia que aquele evento não terminaria como os bastidores previam. Havia algo mais por vir. Antes de continuar, me conta, você já passou por algo parecido? Já foi subestimado por alguém que achava saber mais que você? Escreve nos comentários como você lidou com isso. E aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o seu like.
Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa, que mostram os bastidores reais do poder e das viradas inesperadas que acontecem quando menos se espera. Brasília estava particularmente abafada naquela tarde. O céu, pesado e sem cor, parecia combinar com o clima no interior do Supremo Tribunal Federal. A cidade, acostumada ao silêncio político das sextas-feiras, se viu diante de um evento incomum, uma espécie de painel entre poderes, televisionado, com foco em dois temas delicados: democracia e educação. O auditório onde o evento ocorreria foi preparado com dias de antecedência. As cadeiras foram reorganizadas, os equipamentos de som testados exaustivamente e a segurança redobrada. Nada poderia dar errado. Mas havia um detalhe que pairava como nuvem sobre o evento: a presença confirmada de Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes, lado a lado, no mesmo palco. Para os organizadores, havia dois riscos claros: um confronto direto ou um constrangimento silencioso. Nenhuma das opções agradava. Nos bastidores, assessores do STF cochichavam sobre a tensão entre os dois. Alexandre de Moraes, segundo algumas fontes, estava confiante. Acreditava que Bolsonaro seria previsível, que se descontrolaria ou que, no mínimo, se mostraria despreparado para o tema. Ele apostava no terreno da retórica e da ironia, onde se sentia confortável. Era sua chance de se afirmar como o homem da razão diante daquilo que para ele era a encarnação do populismo e da ignorância política. Já Bolsonaro não disse uma só palavra antes de entrar. Estava focado. Leu, riscou, grifou relatórios. Seu rosto, fechado, não entregava emoção. Aquilo não era apenas mais um compromisso, era um campo de batalha. Os primeiros momentos do evento foram previsíveis. Discursos de abertura, agradecimentos protocolares, algumas citações acadêmicas. Alexandre foi o primeiro a discursar com liberdade. Com um domínio técnico refinado, falou sobre o papel da educação na consolidação democrática, citou autores, mencionou tratados internacionais e arrancou aplausos educados da plateia. Quando Bolsonaro foi chamado para sua primeira fala, houve um silêncio diferente. Não era o silêncio do respeito, mas da dúvida. Muitos ali esperavam tropeços, frases desconexas ou argumentos frágeis. Ele se levantou, agradeceu e começou sua introdução de forma simples, mencionando experiências pessoais, observações práticas sobre o sistema educacional nas regiões mais esquecidas do país. Mas o ponto de virada ainda estava por vir. Ao retornar ao microfone após uma rodada de falas, Alexandre decidiu provocar. Com aquele tom que mistura sarcasmo e aparente cordialidade, lançou: "Presidente, com todo respeito, que autoridade o senhor tem para falar sobre educação e democracia, se nem um diploma relevante o senhor tem?" Não foi só a frase, foi o momento escolhido, a entonação, a postura. A frase cortou o ar como faca. Alguns membros da plateia tentaram conter o sorriso. Outros se inclinaram para a frente, esperando a resposta. Era o tipo de provocação pensada para desestabilizar. Um golpe em público, transmitido ao vivo. Mas o que Alexandre não contava era com a serenidade da resposta. Bolsonaro não se alterou. Respirou fundo, ajustou o microfone e, com calma, iniciou: "Ministro, já que tocamos nesse ponto, permita-me esclarecer." A frase, dita com compostura, mudou o ritmo da sala. E então ele começou. Primeiro, falou da Academia Militar das Agulhas Negras, onde cursou educação física e iniciou sua carreira militar. Depois, listou cursos de especialização em paraquedismo, guerra na selva e operações estratégicas. Seguiu com a pós-graduação em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e com cursos internacionais em liderança e segurança pública. Fez questão de citar que muitos desses programas tinham parceria com instituições respeitadas fora do país.
A cada nova credencial, os olhares se voltavam uns para os outros. Quem conhecia Bolsonaro apenas pela imagem política não sabia desses detalhes. Ele citou com firmeza que já palestrou em centros de estratégia em Israel, que participou de intercâmbios com os Estados Unidos e que foi convidado a apresentar propostas de segurança em eventos da Universidade de Navarra, na Espanha. A narrativa não era uma defesa, era um relato de trajetória, sem gritos, sem confronto, apenas fatos. E era isso que tornava tudo ainda mais impactante. Alexandre, que esperava desmontar o adversário com uma frase provocativa, agora ouvia calado. Não havia como interromper. No auditório, algumas expressões mudaram. Aqueles que antes riam discretamente agora estavam em silêncio. Os olhares antes de desprezo passaram a demonstrar surpresa. Era como se aquela fala revelasse um lado de Bolsonaro que muitos desconheciam. Um lado disciplinado, técnico, moldado por anos de preparação em instituições militares e acadêmicas. Não se tratava de ostentação, mas de legitimidade. E era justamente essa legitimidade que começava a desconstruir a imagem criada pelo ministro do STF. Ali, diante das câmeras, a tentativa de humilhação começava a se desfazer. A cada título mencionado, o silêncio na sala se tornava mais denso. Não era o silêncio confortável de quem escuta com atenção, mas o silêncio constrangido de quem percebe que subestimou demais e muito cedo. Alexandre de Moraes, ainda sentado ao lado de Bolsonaro, não olhava mais diretamente para ele. Os olhos fixos no púlpito revelavam um desconforto crescente, como se tentasse encontrar uma forma de recuperar o controle da situação. Mas o presidente seguia firme, não com arrogância, mas com a segurança de quem sabe exatamente o que está fazendo. Era nítido que ele havia se preparado, não apenas para o tema do debate, mas para aquela pergunta em especial. Talvez já a esperasse. E então, Bolsonaro seguiu. Mencionou cursos realizados na Escola Superior de Guerra, onde participou de módulos sobre segurança nacional e educação estratégica. Citou capacitações oferecidas pelo Exército Brasileiro em parceria com organismos internacionais. Detalhou programas de gestão pública promovidos por instituições como a FGV e o IDP, além de treinamentos oferecidos por agências de inteligência em ambientes controlados. Havia consistência no que dizia. Nenhuma palavra soava forçada ou fora de contexto. Era como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação antiga: esclarecer, com dados e serenidade, que sua trajetória profissional estava longe de ser vazia. Mas o ponto alto veio quando ele citou as palestras internacionais. Disse sem ênfase teatral que já havia sido convidado a falar em academias militares dos Estados Unidos e da Europa, mencionando com naturalidade uma apresentação que fez em West Point sobre segurança nas fronteiras e combate ao narcotráfico. Também citou sua presença em fóruns internacionais de educação técnica, onde discutiu soluções práticas para o ensino em comunidades rurais e áreas de conflito. Foi ali que uma nova camada de surpresa tomou conta do ambiente. Aqueles que antes torciam o nariz começaram a trocar olhares de aprovação, não porque passaram a gostar de Bolsonaro, mas porque reconheceram, ainda que em silêncio, que estavam diante de alguém muito mais preparado do que imaginavam. Alexandre de Moraes ainda tentou intervir. Pegou o microfone e disse com voz contida: "Presidente, entendo suas colocações, mas me permita lembrar que a autoridade para tratar de educação também depende de vivência acadêmica, pesquisa e compromisso com valores democráticos." A resposta foi polida, mas carregada de tensão. Era uma tentativa de resgatar o argumento inicial. Porém, Bolsonaro já estava 2 passos à frente. "Ministro, com todo respeito", respondeu, "a autoridade vem da prática, do resultado e do que entregamos à população.
O senhor pode discordar das minhas ideias, mas os números estão aí. E foi nesse momento que o telão, já programado pela equipe técnica, começou a exibir gráficos. As imagens mostravam dados de programas educacionais implantados durante seu governo. O aumento do número de escolas cívico-militares em regiões de alto risco, os índices de evasão escolar reduzidos em estados do Norte e do Nordeste, os acordos firmados com países como Israel e Coreia do Sul para a adoção de métodos modernos de ensino técnico. Havia gráficos comparativos, depoimentos de educadores e trechos de relatórios técnicos validados por órgãos independentes. A apresentação, que inicialmente deveria servir apenas como apoio visual, passou a atuar como uma confirmação visual de tudo o que Bolsonaro havia dito. Era como se as telas gritassem: "Está tudo documentado." Alexandre voltou a falar, dessa vez com menos firmeza. "Presidente, esses programas foram alvo de críticas. Algumas entidades classificaram certas medidas como propaganda." Bolsonaro, sem levantar o tom, rebateu: "Se quiser, ministro, posso providenciar os relatórios técnicos assinados pelo seu próprio Ministério da Educação na época. Estão disponíveis para consulta pública." A frase caiu como uma bomba silenciosa. Não era mais uma discussão sobre títulos, era uma exposição de preparo, gestão e resultado, sustentada por fatos, não por slogans. E mais do que isso, era uma inversão completa da dinâmica de poder que se esperava naquele palco. A plateia, que antes acompanhava com ceticismo, agora se dividia entre os que observavam com admiração e os que tentavam esconder o incômodo. Alguns aplaudiram timidamente. Outros apenas baixaram os olhos, como se estivessem revendo suas convicções. Alexandre, por sua vez, passou a responder com frases curtas. A energia que carregava no início havia desaparecido. O que se via agora era um homem tentando manter a compostura após perceber que subestimou o adversário diante de toda a nação. O ambiente mudou completamente. O que começou como um palco montado para expor fragilidades acabou revelando fortalezas. A narrativa construída em torno da figura de Bolsonaro como alguém despreparado começou a ruir diante de documentos, diplomas e conquistas administrativas. E isso não passou despercebido nem pelos analistas políticos que comentavam o evento ao vivo, nem pelas milhões de pessoas que acompanhavam a transmissão. Era visível que algo havia virado. Não se tratava mais de um debate entre direita e esquerda, governo e oposição, mas de uma colisão entre preconceito e realidade. O clima na sala não era mais o mesmo. A confiança inicial de Alexandre de Moraes havia cedido espaço a uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de surpresa, desconforto e uma tentativa evidente de manter a dignidade. Era como se ele estivesse diante de um espelho, encarando o reflexo de um erro de julgamento. E pior, um erro cometido em rede nacional diante de milhões de brasileiros. Bolsonaro, por outro lado, não parecia eufórico. Não havia provocação nem comemoração em seu rosto. Ele apenas aguardava, com a mesma calma que demonstrou desde o início. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir o som dos microfones, captando até mesmo a respiração dos presentes. O moderador do evento, percebendo o peso do momento, hesitou antes de anunciar a próxima pergunta, mas foi interrompido. Alexandre pediu a palavra, respirou fundo, pegou o microfone com as duas mãos e, após alguns segundos de silêncio, falou com voz firme, mas sem a arrogância habitual. "Presidente Bolsonaro, preciso admitir algo." A frase soou como um trovão num céu nublado. Ninguém esperava aquilo. Ele continuou: "Subestimei sua formação, subestimei seu preparo para este debate. Achei que poderia conduzir essa discussão de maneira unilateral e estava errado." O choque foi imediato. As câmeras se voltaram para o rosto de Bolsonaro, que permaneceu impassível. Alexandre baixou os olhos por um instante, como se procurasse as palavras certas. E então concluiu:
Vivemos tempos difíceis, e talvez o maior erro que cometemos seja julgar antes de conhecer. Hoje fui vítima desse erro que eu mesmo cometi. A plateia, antes contida, reagiu com um misto de surpresa e respeito. Alguns aplaudiram discretamente. Outros, em silêncio, digeriam o que acabavam de presenciar. Era raro, para não dizer inédito, ver um ministro do Supremo admitir publicamente que subestimou alguém. Principalmente alguém com quem frequentemente trocava farpas políticas. Mas ali, naquele instante, algo mudou. O palco onde se esperava ver um embate desigual se transformou em um espaço de reconhecimento. E isso, por mais simbólico que fosse, reverberaria além das paredes do auditório. Bolsonaro se levantou, pegou o microfone devagar e respondeu sem alterar o tom de voz. Ministro, agradeço suas palavras, mas saiba que não tenho interesse em vencer debates, e sim em construir pontes. Podemos discordar em ideias, mas o que não podemos é transformar a política em um campo de guerra. O que nos dá autoridade para falar sobre educação ou democracia não é o que está pendurado na parede, é o que deixamos de legado. E nesse ponto, o tempo é o juiz mais honesto. A frase ecoou, forte, clara e verdadeira. O auditório inteiro sentiu. A partir dali, o evento seguiu com perguntas de especialistas e representantes da sociedade civil, mas o ambiente já não tinha o mesmo peso. O ponto alto havia passado e deixado marcas. Alexandre respondeu às perguntas seguintes com mais cautela. Bolsonaro, por sua vez, seguiu sendo direto, mas sem confrontos. A relação entre os dois não virou amizade, é claro, mas o respeito mútuo, mesmo que contido, ficou evidente. Os comentários ao final do evento entre jornalistas e analistas políticos eram unânimes. Ninguém esperava por aquilo. A maioria achava que seria um desastre para Bolsonaro. Outros previam que ele perderia a paciência e acabaria se exaltando. Mas foi o oposto. Ele entrou como alvo, saiu como protagonista. Nas redes sociais, os trechos do embate viralizaram em questão de minutos. O momento em que Alexandre reconhece seu erro foi replicado milhares de vezes. Hashtags como debate histórico e virada Bolsonaro dominaram os assuntos mais comentados. Para os apoiadores do presidente, aquele era um troféu moral. Para os críticos, uma surpresa desconcertante. E para os indecisos, uma oportunidade de repensar tudo o que se sabia, ou achava que sabia, sobre os dois personagens. Naquela mesma noite, programas de televisão interromperam sua programação habitual para comentar o acontecimento. Especialistas em direito constitucional, professores, jornalistas e até ex-ministros foram chamados para dar suas opiniões. Alguns diziam que foi um momento de grandeza institucional. Outros, que foi uma jogada de mestre. Mas todos concordavam em uma coisa: foi histórico. Porque mostrou que, às vezes, o verdadeiro poder está em surpreender com fatos e não com gritos, com firmeza e não com arrogância. E talvez o que tenha mais marcado o público foi perceber que, por trás da figura muitas vezes controversa de Bolsonaro, havia uma trajetória sólida, construída com esforço e disciplina. E que, apesar das diferenças ideológicas, um dos maiores símbolos do judiciário reconheceu isso, não por obrigação, mas porque foi forçado pelos fatos a fazê-lo. Isso não muda o cenário político do país da noite para o dia, claro, mas deixa uma lição poderosa sobre humildade, julgamento e a força da verdade quando ela é exposta sem máscaras diante de todos. Aquela cena, registrada ao vivo por dezenas de câmeras, não foi apenas um confronto entre dois homens poderosos. Foi, acima de tudo, um retrato fiel do Brasil real, onde julgamentos precipitados, rótulos e arrogância ainda tentam calar trajetórias de esforço e superação.
O episódio entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes ultrapassou os limites do debate técnico. Tornou-se um espelho para todos que já foram subestimados, desrespeitados ou silenciados simplesmente por não se encaixarem no modelo tradicional de prestígio ou erudição. A pergunta sarcástica feita por Alexandre, "Que autoridade o senhor tem?", não ficou restrita ao presidente. Ela ecoou em milhares de brasileiros que já ouviram a mesma frase de formas diferentes ao longo da vida. Quantas vezes alguém com origem humilde, sem sobrenome influente ou sem diplomas de universidades famosas, foi tratado como incapaz? Quantas vezes o conhecimento empírico, a experiência de campo, o aprendizado conquistado na prática foi visto com desdém por aqueles que se consideram donos do saber? Essa história nos convida a rever esses critérios, a entender que o valor de alguém não se mede apenas por certificados, mas pelo que essa pessoa constrói, pelo impacto que gera e pelo respeito que conquista, mesmo diante da desconfiança. O silêncio de Alexandre após a resposta de Bolsonaro não foi um silêncio qualquer. Foi o silêncio de quem, pela primeira vez em muito tempo, precisou recuar. Não por ter sido humilhado, mas por perceber que a tentativa de humilhação saiu pela culatra. O pedido de desculpas, ainda que breve, teve um peso simbólico gigantesco. Mostrou que mesmo nas estruturas mais rígidas do poder há espaço, ainda que raro, para reconhecer erros. E esse reconhecimento não diminui ninguém. Pelo contrário, engrandece. Mostra que o verdadeiro poder não está em vencer debates, mas em ouvir, aprender e, se necessário, recuar. Jair Bolsonaro não venceu aquele debate por ter falado mais alto, nem por ter atacado de volta. Ele venceu porque apresentou fatos, trajetórias, resultados e porque, ao contrário do que muitos esperavam, manteve o equilíbrio. O que poderia ter se transformado num ringue político virou, aos olhos do público, uma aula de compostura. Essa é uma lição que muitos ainda relutam em aprender, que a autoridade não se impõe no grito, mas se constrói no dia a dia com esforço, verdade e resultados palpáveis. O que ficou evidente naquele palco foi isso, e foi isso que mais tocou quem assistia. Essa história também nos leva a refletir sobre o papel da mídia, das instituições e até do cidadão comum. É fácil repetir narrativas prontas, ecoar julgamentos e se prender a estereótipos. Difícil é olhar além da superfície. É reconhecer que pessoas que pensam diferente podem, sim, ter algo a dizer. É admitir que, muitas vezes, a imagem construída sobre alguém não corresponde à realidade. E quando essa realidade vem à tona, de maneira clara, objetiva, incontestável, ela tem o poder de desarmar até os críticos mais duros. Foi isso que aconteceu naquele dia. A verdade apareceu sem maquiagem, e ninguém pôde ignorar. Talvez, mais do que qualquer estatística ou declaração, o que realmente tenha ficado na memória do público foi o olhar de Alexandre quando ouviu a resposta. Um olhar que carregava surpresa, incômodo, mas também respeito. Porque naquele momento ele não via apenas o adversário político. Via um ser humano com história, com preparo, com legitimidade. E isso, quando reconhecido, muda tudo. Muda a forma como o outro é visto, como é ouvido, como é respeitado. Muda, inclusive, a forma como o país enxerga seus próprios líderes. A política, muitas vezes, se alimenta de conflitos, mas quando esses conflitos são superados por gestos de verdade, eles deixam de ser apenas disputa e se transformam em lições. O episódio entre Bolsonaro e Moraes foi exatamente isso. Uma lição pública de humildade, coragem e superação de preconceitos. Não importa de que lado você esteja no espectro político. O que importa é o valor da honestidade, do preparo e da capacidade de surpreender positivamente mesmo em ambientes hostis. E você já foi desacreditado por alguém que achava que sabia mais do que você?
Já viveu alguma situação onde precisou provar seu valor diante do olhar duvidoso dos outros? Se sim, essa história certamente tocou você de maneira especial. Porque ela não é só sobre política. Ela é sobre dignidade, superação e verdade. Sobre aquilo que, no fim das contas, nos une enquanto povo, enquanto nação. Se essa história te emocionou ou te fez refletir, deixa seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Essas histórias precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, porque só assim conseguimos construir um país mais justo, mais consciente e com menos julgamentos precipitados. Até o próximo vídeo.